Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não posso deixar de começar essa homilia agradecendo pela homenagem, pelo gesto de carinho. Esse gesto posso experimentar a proximidade, a amizade, o amor, o carinho de todos. Obrigado. Peço que rezem sempre por mim, pela minha missão, pela minha vida. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos no último domingo a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo e meditamos, sobretudo, tendo presente a pergunta que Jesus dirigiu para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Nós meditamos que a resposta requerida pelo Evangelho não é conceitual, mas existencial. É com a vida, é no dia a dia que nós manifestamos se conhecemos quem é Jesus, ou ainda se reconhecemos a verdadeira identidade de Deus. Ao mesmo tempo, a nossa vida, o nosso testemunho é uma resposta àqueles que ainda não conhecem Jesus, ou que não conhecem a verdadeira identidade de Jesus. Uma definição de cristão: cristão é aquele em quem Cristo é encontrado. Cristo precisa ser encontrado em nós. Retomando a liturgia dos domingos do tempo comum, hoje celebramos o 14º domingo do tempo comum. Ouvimos a leitura do Evangelho de São Mateus, o capítulo 11. Pedagogicamente, podemos dividir o Evangelho em duas partes. Na primeira parte do Evangelho, Jesus está rezando. Ele dirige uma oração ao Pai. Trata-se de uma oração de louvor, de ação de graças. Ele disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Na primeira parte do Evangelho, Jesus está denunciando a soberba, a prepotência, a arrogância daqueles que dão a si mesmo o título de sábio. Jesus está ensinando que para acessar o mistério de Deus, para fazer a experiência do encontro com Deus, a virtude da humildade é fundamental. Se o coração do homem é dominado pelo pecado da soberba, se o homem se coloca diante de Deus e do outro com arrogância e prepotência, esse não acessa ao mistério de Deus. E nós aprendemos, sobretudo, quando ouvimos o sermão da montanha, mais precisamente nas bem-aventuranças, quando Jesus diz que o reino dos céus
verá a face de Deus aquele cujo coração é humilde, é manso, aqueles que são pobres. O primeiro apelo que a palavra de Deus nos faz neste domingo é que nós precisamos lutar contra a soberba, a arrogância, a prepotência, para que nós possamos contemplar a face de Deus. Entrar nas alegrias do céu é fundamental que nós busquemos a virtude da humildade. Jesus diz que os mistérios de Deus são revelados aos pequeninos. Fazer-se pequeno é reconhecer a nossa indigência diante de Deus, a nossa pequenez, as nossas debilidades e fraquezas, reconhecer o quanto necessitamos de Deus. Na segunda parte do Evangelho, Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Na segunda parte, Jesus está fazendo uma constatação acerca da existência do homem sobre a face da terra. A existência do homem sobre a face da terra é marcada pelo cansaço e pela fadiga. O cansaço e a fadiga são inevitáveis. Em algum momento nós somos visitados pelo cansaço e pela fadiga. O discípulo de Cristo não está imune, isento às fadigas, aos cansaços próprios desta vida, ou ainda, nós não estamos isentos às tribulações e provações. Nós vamos passar pelas dificuldades, nós vamos viver a experiência do cansaço e da fadiga, mas Jesus disse: vinde a mim. É interessante, porque Jesus está prometendo descanso, mas vocês prestaram atenção que Jesus está prometendo descanso, colocando sobre nós outro jugo. O que é o jugo? O jugo é uma peça de madeira colocada sobre o pescoço do animal, sobretudo quando você tem mais de um animal, para unir os animais. O boi é colocado sobre o pescoço para que eles possam juntos arar a terra, puxar a carroça. Jesus segue dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu vou traduzir em linguagem popular. Jesus está propondo: descanse e carregue de pé. Ele está dizendo que vai colocar um outro jugo. O que Jesus está ensinando? Primeiro, eu acabei de dizer que o jugo é uma peça de madeira. Madeira, cruz. O primeiro ensinamento, Jesus está dizendo: vocês encontrarão o verdadeiro descanso. Inclusive nós rezamos na celebração das exéquias: dai-lhe, Senhor, o descanso e o repouso eterno. Para chegar ao descanso e ao repouso eterno, em primeiro lugar, precisamos renunciar a nós mesmos, tomar a cruz, o jugo de Cristo e seguir os passos de Cristo. Sem cruz não há descanso, sem renúncia não há descanso, sem seguimento de Cristo Jesus não há descanso. Esse é o primeiro ensinamento. Receber o jugo de Cristo é estar disposto a unir os sofrimentos. Eu disse na primeira parte, nós não estamos isentos aos sofrimentos, não estamos imunes às dificuldades. Vamos em algum momento passar pela experiência do cansaço e da fadiga, mas o cristão é aquele que une à cruz de Cristo o seu cansaço e a sua fadiga, e o nosso cansaço e a nossa fadiga vão ganhar sentido porque nós estamos unidos à cruz de Cristo e compreendemos que Cristo também passou pela experiência do cansaço e da fadiga, mas Ele venceu. E com Cristo Jesus nós venceremos. Mas o sentido mais profundo, na minha opinião, é esse, sobre o jugo. Que o jugo, sendo um sinal da cruz de Cristo, quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, Ele está dizendo: a experiência que eu fiz, isto é, ser auxiliado por Sirineu, vocês também farão. E quem será o Sirineu das suas vidas? Sou eu mesmo. Por isso que Cristo diz que nós devemos tomar sobre nós o jugo dele, porque o jugo é a peça que une os animais, para que juntos eles possam arar a terra, para que juntos eles possam puxar a carroça. Cristo está dizendo: eu estarei convosco para carregar convosco o vosso jugo. Isso significa que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos abandonados, que Cristo Jesus caminha conosco
e Ele carrega o peso maior sobre os seus ombros. Ele toma para si um peso maior. Nós não ficaremos imunes isentos, mas poderemos contar com o auxílio de Cristo. Estar sob o jugo de Cristo significa que nós devemos tomar a cruz, conscientes que Cristo é o sirineu no nosso caminho, que Cristo está conosco e disposto a carregar conosco a nossa cruz, a colocar sobre os seus ombros o peso da nossa cruz. O maior peso recai sobre Cristo, e Cristo oferece para nós o peso que nós podemos suportar. Esse é o sentido da palavra de Deus. Mas se nós não nos aproximamos de Cristo com humildade, se somos prepotentes, autossuficientes, soberbos, nós vamos defender a tese que podemos carregar sozinhos, e não podemos. Nós vamos cair, nós vamos sucumbir, porque as fadigas e o cansaço que o mundo produz é insuportável se nós não estamos com Cristo, se nós não permanecemos com Cristo. Mas é necessário reconhecer diante de Cristo as nossas debilidades. Senhor, eu necessito do vosso auxílio. O texto da primeira leitura da profecia de Zacarias é um texto que anuncia o que nós celebramos no domingo de Ramos. A profecia de Zacarias cumpre no domingo de Ramos. Ele diz: exulta a cidade de Sião. Nós exultamos no domingo de Ramos. Rejubila a cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo e salvo, é humilde e vem montado no jumento. No domingo de Ramos nós acompanhamos Cristo entrando em Jerusalém montado no jumento. Mas eu quero focar sobretudo no último versículo. O profeta diz: eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. É possível sentir paz no cansaço e na fadiga. Quando que nós experimentamos a paz? No cansaço e na fadiga, quando nós estamos unidos a Cristo. Se nós permanecemos com Cristo, e se Cristo permanece conosco, nós passamos pela experiência do cansaço e da fadiga, atravessamos as tribulações e tempestades, mas permanecemos em paz. Por quê? Porque sabemos que tem um Messias que está conosco e compartilha conosco o nosso jugo. Ele carrega, ele toma para si um peso maior. E por fim, o texto da segunda leitura, o último versículo, São Paulo diz: se viver segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. No contexto da liturgia, que significa viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Viver segundo a carne é viver apoiado em si mesmo, buscando os próprios interesses, vivendo em função dos seus desejos, ignorando a vontade de Deus. Viver segundo o Espírito é ser dócil ao Espírito de Deus, deixar que o Espírito de Deus nos conduza, porque quando o Espírito de Deus nos conduz, nós encontramos a paz. Nós encontramos a paz, porque o Espírito de Deus nos convence que Deus está conosco, que o Senhor está conosco e que Ele carrega conosco o nosso jugo. Que Deus nos dê a graça de viver segundo o Espírito, para que nós possamos experimentar a paz, mesmo nas tribulações, mesmo nas provações, nas dificuldades. E essa paz brota da certeza que a fé nos dá. O Senhor compartilha comigo o meu jugo. O Senhor está comigo, mesmo quando eu não alcanço aquilo que gostaria de alcançar, mesmo quando eu não recebo a cura que gostaria de receber, mesmo acometido pelos sofrimentos desta vida, a fé me dá certeza. Ele está comigo. Se Ele está comigo, como Ele, vou vencer.